proprietários latifundiários. Ninguém nesse mundo pode te mudar, porém não espere por esse direito. Acorde, levante, lute, pois tu és o filho da natureza. Ao longo dos anos sempre foi assim, agora não pode ser adulterado. Da 5 mais brother, estou do teu lado. E tens o direito de ser livre, ninguém nesse mundo pode impedir. Porém não espere por esse direito. Acorde, levante, lute. Homem da mata, não queira pito não. A sua tribo corre perigo. Homem da mata, não queira pito não. Sinta no cheiro a cor do perigo. Senhor presidente, eu queria parabenizar toda a diretoria e os trabalhadores e trabalhadoras, operários do sindicato do Sindisa em instância. Na última sexta-feira tivemos a oportunidade de participar da mesa de um grande debate e após confraternização deste que é um sindicato histórico da região sul do estado de Sergipe. Quero parabenizar toda a diretoria, em nome de Arthur, que assume, e toda os ex-diretores, em nome do velho e guerreiro companheiro Domingos. Lá esteve presente desembargador Dr. Jorge, do TRT, movimento sindical, parlamentares, nosso querido deputado estadual Francisco Alberto, mas em especial homens e mulheres que construíram há 30 anos este sindicato combativo de luta que representa todos os trabalhadores, que representa todos os trabalhadores e trabalhadoras da indústria, seja da Ambev, das indústrias de suco de frutas, lá da nossa querida estância. Parabéns, Arthur, um grande dirigente sindical, um vereador atuante pelo 3º mandato pelo nosso partido em instância, que engrandece o movimento sindical e a luta em defesa da classe trabalhadora. Peço que seja lido e divulgado para a voz do Brasil. Muito obrigado. Será feito. Pois tu és o filho da natureza. Ao longo dos anos sempre foi assim, agora não pode ser adulterado. Da 5 mais brother, estou do teu lado. E tens o direito de ser livre, ninguém nesse mundo pode impedir. Porém não espere por esse direito. Acorde, levante, lute. Homem da mata, não queira pito não. A sua tribo corre perigo. Homem da mata, não quer. Arthur, prazer receber nossos estúdios. Bom dia. Bom dia de Santi, bom dia Eric, né? Eric Batista. Bom filho dia. de Augusto, sabia? Filho de Augusto? É, filho de Augusto. Não sabia não. Bom dia Wanda, bom dia ao nosso querido assessor Nel aqui presente nos estúdios. E bom dia a todo o público que nos ouve através das ondas do rádio e através da grande rede, né? Que seu programa é ouvido além de fronteiras, né? Brasil afora. Arthur, apesar das tentativas do governo anterior federal de tentar acabar com os sindicatos, fragilizar os sindicatos,
mas sindicatos resistiram. E o Sindisa comemora agora 35 anos. Como é que surgiu o Sindisa? Veja, Santi, o Sindisa, o nascedouro dele foi em dezembro de 1988. Qual foi a ideia de fundar um sindicato? Nós tivemos uma fiscalização, à época o doutor João Batista, desculpe, o doutor João Batista era fiscal do trabalho. João Batista é daqui de Estância, né? O pai de Hildo, doutor Hildo, que é advogado, inclusive advogado trabalhista. Ele foi fazer uma fiscalização rotineira lá na Frutos Tropicais, que era a empresa que nós trabalhávamos, eu digo nós, eu, Domingos, Zé Reis, que foram as principais figuras, Domingos e Zé Reis, as principais. Eu estava como coadjuvante, mas que também já pensando o que fazer. O que foi que aconteceu? Houve um reajuste de mais de 88% no Grupo Coelho, lá na cidade de Petrolina, que eles são de Petrolina. Grupo Coelho, inclusive o Fernando Coelho, que foi senador, ele é sobrinho do ex-proprietário Paulo Coelho, proprietário da Frutos, que os coronéis da política pernambucana, Nilo Coelho e tudo mais. Aí houve um reajuste lá nas indústrias Coelho de mais de 88%. E o doutor João Batista estava fazendo uma fiscalização lá na cidade, lá na Frutos Tropicais. E nós perguntamos a ele, não, porque lá em Petrolina o pessoal pegou 88%, e aqui é o mesmo grupo e a gente não teve reajuste. Ele disse, é porque lá eles têm sindicato. E a gente achava, como diz no popular, que era mole, era só fundar um sindicato e teria o reajuste. Mas assim, todos muito desconfiados, que sabia que fundar sindicato ia ter retaliação. Isso em dezembro de 88. Aí veio janeiro, em fevereiro, aí começamos a preparar. Em janeiro eu estava de férias, retornei no início de fevereiro, disse, olha, nós vamos fazer a Assembleia de Fundação no dia de Carnaval, dia 12 de fevereiro de 1989. E aquela época, né, o presidente do sindicato Teixeira era doutor Cristóvão, hoje presidente da Câmara, abriu as portas para que a gente realizasse a Assembleia de Fundação lá. E foi feito isso. Bom, Carnaval, eles são pernambucanos, vão estar desmobilizados, e aqui a gente funda a nossa entidade sindical. Isso foi feito no dia 12, o sindicato foi fundado, um dia de domingo. Aí retornou-se ao trabalho na quarta-feira, né, quarta-feira de cinza. Quinta-feira, de cara, 2 companheiros da direção já foi demitido, né, já foi o sinal. Foi demitido e ele chamou Domingos, né, que estava à frente. Domingos trabalhava no departamento pessoal. Domingos Santos, ex-vereador de 96, Domingão, 97, né? Isso, como Domingão. 97 a 2000. Aí chamou Domingos, só acabe com isso, eu vou lhe dar um cargo diferenciado, com salário diferenciado. E Domingos disse, não, eu não vou, se eu não tive como ter cargo antes, por que ter cargo agora? E Domingos não aceitou, e foi demitido. Isso já na quarta-feira de cinza, já na quinta-feira. E houve imediatamente, reação imediata. Reação imediata, e houve toda uma reação de dentro da fábrica. Os trabalhadores, quando soube da demissão de Domingos, foram para a porta da fábrica, né, e gritando, queremos sindicato. Ou seja, viu ameaçado, né, em acabar com o sindicato. Aí fevereiro, março, abril, aí nós tentamos, não tinha Justiça do Trabalho ainda, não tinha a Vara do Trabalho em instância, né, aquela época, Junta do Trabalho, depois mudou a nomenclatura para Vara do Trabalho. Aí entramos em Aracaju com ação. O advogado foi César Brito, inclusive quem levou para César Brito foi Cristóvão, né? Pegou domingo, só aí vamos, eu converso com César Brito, Cristóvão Freire, foi meu professor na faculdade, eu conheço. Vamos, eu levo você para ele entrar com a ação de vocês dois, Domingos e Aparecido. Aí Domingos, tá certo. Aí Domingos, rapaz, mas eu vou para o advogado. Quando você se fala em advogado, você fala em pagar honorários. Domingos disse, olha, não tenho dinheiro para pagar honorários. Não, rapaz, vamos. Aí quando chegou lá, ele disse a mesma história a César. Eu não, César disse, não, rapaz, eu não tô querendo dinheiro seu, né? Pode deixar que eu vou entrar.
o escritório, o César Brito, depois ele fundou o escritório de advocacia operária, que só advoga para trabalhadores, ele não advoga para empregadores. Aí César Brito entrou com ação, depois aí surgiu uma falsa notícia que a gente tinha conseguido uma liminar para retornar, mas isso realmente foi alarme falso, houve comemoração por parte nossa, a gente não sabe de onde partiu. Isso no mês de abril, mais ou menos. Quando foi no mês de maio, exatamente no dia 30 de maio de 1989, isso é uma data marcante, porque eu estava nos preparativos para o primeiro aniversário da minha filha. Aí, quando eu cheguei na fábrica à tarde, aí no final de tarde, 4, 5 horas da tarde, eu fui chamado pelo gerente de administração, disse, olha, como é que está o embarque? Eu era encarregado da expedição. Como é que está o embarque lá? Eu disse, não, rapaz, hoje não tem embarque. Ele disse, não, é o seguinte, é que a fábrica não tem mais interesse no seu trabalho, a gente está lhe demitindo, para isso não tem nenhum problema. Aí fui lá, né, que a expedição, o escritório era na parte de cima, a expedição é na parte de baixo, nos embarques de suco. Aí fui lá, peguei meus pertences e fui embora. Aí cheguei em casa e disse, olha, eu fui demitido, né? Aí há toda uma reação da família. Não, a gente estava nos preparativos. Minha filha é do dia 21 de junho. A gente estava nos preparativos, porque aniversário de filho de trabalhador, você vai comprando as latinhas, vai juntando para fazer o docinho e tudo mais. Aí com essa notícia, aí tudo bem, a gente começou, aí entramos com a ação, já existia a Justiça do Trabalho aqui em instância, a vara já tinha sido inaugurada, aí nós entramos aqui com a liminar. A juíza, o nome da juíza era a doutora Delza. Aí nós conseguimos eliminar, ou seja, os outros dois que foram demitidos, aí conseguiu eliminar. Eu e a companheira Elma, né? Foi demitido nós dois. Aí conseguimos eliminar. Quando nós conseguimos essa eliminar para retornar, a Frutos já tinha demitido um superintendente, Mauro Lasmal, o nome do superintendente, né? Ele foi demitido, inclusive. Ele estava assustado porque havia toda uma reação do sindicato, porque ele foi quem peitou realmente o sindicato. Aí no dia da demissão dele, ele ficou preocupado, achando que ia ter algum ato, digamos assim, violento. Não, a gente foi para a porta da fábrica e soltou foguete no dia que ele foi demitido. Aí logo em seguida veio um novo superintendente, Sérgio Valdemar Barreto, então ele é pai de André Davi, o ex-superintendente da Frutos. Aí ele chamou, disse, olha, vamos acabar com essa confusão, né? Eu acho que o sindicato é importante, vocês fazem o seu trabalho, a empresa está aqui, isso tem que ser respeitado. Vamos fazer o seguinte, a Justiça mandou reintegrar 2, vocês têm 4. A gente vai reintegrar os 4 e vai pagar metade do salário, porque no caso Domingos e Aparecido estava de fevereiro, março, abril, maio, junho. Isso foi em julho de 89. A gente vai pagar metade do salário de Domingos e Aparecido e vai pagar os 2 salários, ou seja, 2 salários de cada, o seu e o de Elma. Aí nós aceitamos que o que a gente queria era voltar para o trabalho e estar dentro da fábrica, porque a situação foi muito complicada. E o que já estava perdendo ainda pegou 2 salários. Exatamente, porque ele estava há 4 meses, Domingos passou dificuldade, foi muita resistência por parte dele. O sindicato, ele deve muito a Zé Reis, né, que foi o nosso idealizador e fundador do sindicato, que ele vinha do movimento rural, mais ou menos da área de Simão Dias, Paripiranga, né? Um sujeito, assim, preparado e segurou na unha o sindicato. Ele saiu em 91, era vice-presidente, eu assumi. Então, Zé Reis e Domingos foram extremamente importantes. Domingos por ter resistido, e Zé Reis por ser um cabeça, né? E ter ficado até o sindicato começar a engatilhar. Aí Zé Reis renunciou. Eu sei muita experiência, que eu tinha sido diretor de esporte na comissão provisória do sindicato. Aí logo depois eu assumi o sindicato, aí fiquei até 92. 92 nós tivemos eleição, elegemos Domingos como presidente do sindicato. Então, assim, é uma história bonita, de luta. Aí depois veio a Coimbra Frutesp, que arrendou a Frutos. E aí veio toda a pressão de novo
para demitir, inclusive demitiu, eu fui demitido e Domingos foi demitido de novo. Isso em 96, aí nós entramos na justiça, ganhamos a ação, só que a Coimbra, ela veio para ficar só em Sergipe, não conseguiu, é uma multinacional francesa do grupo Dreyfus, aí foi embora, disse não, pra gente não interessa uma quantidade tão pequena de laranja pra gente. Aí foi embora em 98, mas nós ganhamos a ação, recebemos a ação, continuamos a ação com a Frutos, contra Frutos Tropicais, que em 2000, ela foi embora em 98. Em 2002, aí nós fizemos um acordo com a Frutos, quando daquela polêmica do terreno, foi piorado aquele terreno, era uma ação minha e Domingos, não era uma ação do sindicato. Porque muita gente, de forma politiqueira, tentou colocar isso. E logo em seguida, a prefeitura tentou desapropriar, foi avaliada pela Caixa, aí deu toda aquela polêmica por conta de eu estar na vereança, mas encaro isso com muita naturalidade. Depois nós conseguimos vender a particular o terreno. Então isso, 89, 90... em 89 a gente saía de Santini na rua pedindo vale transporte, porque não se tinha nem transporte. Eu queria conversar com você, mas deixa eu atender primeiro o Zé Carlos, porque eu quero saber exatamente, porque as pessoas não entendem a importância do sindicato, né? E acabaram indo numa mídia ridícula, patética do governo federal no governo passado, de que sindicato é só para enriquecer as pessoas, é para roubar trabalhador, e não é. A gente sabe a importância do sindicato, né? E vocês vão perceber agora como era a situação dos trabalhadores e o que eles conseguiram a partir da luta sindical, né, dessas pessoas que tiveram até seus empregos, perdido seus empregos nessa luta, né, para defender os direitos dos trabalhadores. Mas deixa eu atender o Zé Carlos primeiro. Zé Carlos, bom dia. Bom dia, Santi, bom dia, Érica, bom dia, Wanda, bom dia, vereador Arthur. Bom dia, Zé Carlos. Eu não poderia deixar de tecer alguns comentários, porque a gente, quanto militante do movimento sindical, não posso deixar passar uma data como essa, aniversário de um sindicato que a gente acompanhou a sua criação, militou, conhece todos os instantes do movimento sindical e como se deu a luta do Sindisa. A gente não pode ver um dirigente numa rádio dando uma entrevista falando sobre o aniversário do sindicato e ficar calado. Eu queria, Arthur, deixar registrado nesse momento o quanto foi importante para os trabalhadores das fábricas de suco de Amigos a criação do Sindisa. E eu ouvia você falar do percentual de reajuste salarial que o Grupo Coelho deu lá em Petrolina, de 89%, mais de 80%. E as pessoas que não acompanhou o governo os governos antepassados, a gente estava saindo da ditadura, estamos falando do governo Sarney, que a inflação chegou a mais de 90% ao ano. E a gente tinha um gatilho mensalmente, tinha um reajuste salarial, mais um gatilho. E foi nessa luta que o Sindisa nasce e já começa reivindicando o reajuste salarial de acima de 40%. Na época, eu trabalhava na Frutene e fez toda essa discussão, passei da discussão, fui ameaçado na Frutene por conta disso, porque Arthur lembra que nós paramos a Frutene por 2 momentos e eu estava dentro da articulação da Frutene, apesar de não ser dirigente do Sindisa, mas já era um filiado, e o pessoal me tinha na Frutene como liderança. E quem recebia a primeira pancada da direção da Frutene era eu, o companheiro Cláudio e o companheiro Jorjão, de saudosa memória. Jorjão do Sinditexto, Jorge Val. E Arthur, acho que para encurtar a conversa é parabenizar o Sindisa, parabenizar os guerreiros que você já citou, Domingos, Zé Reis, Pão de Bocão, Leilson, Erivonaldo, esse pessoal, a companheira Elma, que foram
os primeiros dirigentes do Sindisa e que o Sindisa resiste até hoje. E nós fechamos a Frutene exatamente porque o Sindisa fechou um acordo com a Cruz Tropicais, um reajuste salarial de 42%, e a Frutene, que trabalha no mesmo segmento de suco, só queria dar 20% de reajuste. E nós lutamos, fechamos a Frutene por alguns minutos e conseguimos o mesmo reajuste da Frutas. Okay. Portanto, é abraçar cada um e cada uma que hoje se encontra na direção do Sindisa e parabenizar por mais essa data natalícia. Um abraço, Arthur, um abraço a todos e todas, companheiros e companheiras das fábricas de sucos e amidos e cerveja do estado de Sergipe. O Zé Carlos participou, alguma referência à participação dele, mas eu gostaria de saber exatamente o que é que os trabalhadores da indústria de distância ganharam tendo o sindicato da categoria. Veja, primeiro, de Santi, mandar um abraço para Zé Carlos. Zé Carlos, eu lembro muito bem de Zé Carlos, de Jorjão, e não é à toa que Zé Carlos depois se tornou dirigente do Sindicato do Comércio. Né? Zé Carlos não teve a oportunidade de ficar na fábrica, ser dirigente do Sindisa, mas Zé Carlos foi dirigente do Sindicato do Comércio. O sindicato ele foi praticamente refundado à época com Zé Carlos. Em relação ao reajuste, Zé Carlos, foi 89,42. Nós conseguimos na Frutos. Aí a Frutene resistiu, que não ia dar, e nós paralisamos a fábrica. Claro, você está lá dentro com apoio seu, com apoio do saudoso Jorjão, que depois se tornou também dirigente do Sindicato Têxtil, e conseguimos o mesmo reajuste. Para isso nós tivemos que paralisar por alguns minutos. Em relação, de Santi, ao que o sindicato conquistou ao longo do tempo. Quando eu falo sindicato, não é a direção. O sindicato é um todo. Uhum. E porque se tiver só a direção, é um carro sem combustível. Ou seja, não anda. É preciso que tenha a direção e o seu auxiliado. Auxiliado, claro que é o combustível, é o que eu estou colocando. Quando, em 1989, nós não tínhamos vale transporte. Não tinha nem o vale transporte, né, que é a lei de 1985 garante o vale transporte pode ser descontado até 6% do salário base do trabalhador. Aí nós conquistamos, né, em 1990 o transporte gratuito, ou seja, o trabalhador da Trop Fruit hoje, né, da Frutos à época, né, da Top Fruit hoje, da Maratá, que era a antiga Frutene, os trabalhadores da Duas Rodas, eles vão para a fábrica, eles não pagam um centavo no transporte. O transporte ele é totalmente gratuito. Nós lutávamos também, porque antes os turnos eram 4x4. Você entrava às 6 da manhã, saía 10. E entrava 2, saía 6. Ou seja, você ficava praticamente 12 horas à disposição da fábrica. Enquanto que hoje, depois nós conseguimos essa mudança, é um turno corrido. Você trabalha de 6 às 2, você pode pescar, pode fazer o que você quiser, pode caminhar, que você tem todo um tempo livre. Que é os horários, né? Basicamente de 6 às 2, de 2 da tarde a 10 da noite, 10 da noite às 6 da manhã. Conquistamos isso também. O transporte, essa mudança de turno, e antes não tinha refeição, era lanche, era um pão com queijo, ou um pão com mortandela, ou um pão com salame, uma coisa dessa, ou presunto. Não eram as duas coisas. E esse lanche, para a turma do terceiro turno, Zé Carlos sabe do que estou falando, quando você chegava às 6 da noite, aí você ia lanchar 1 hora da manhã. Porque o pão, quando você bota o presunto, quando você abre, ele está visgando. Então era isso que era servido para os trabalhadores. Nós lutamos o tempo todo, até que conseguimos, hoje a refeição é na própria empresa. Na Maratá tem, na Duas Rodas, na Trop Fruit. A refeição na própria empresa. Conquistamos também, que é uma luta histórica, plano médico. Hoje, todas as empresas, nós temos o plano médico. Por exemplo, lá na Trop Fruit, o trabalhador que é sindicalizado, ele tem um plano médico, né, e ele paga 40%. Para quem não é sindicalizado, ele paga 50%. Outras empresas, um valor básico, né, praticamente nada, né? Mas assim, nós temos o plano de saúde em todas essas empresas. Depois nós ampliamos para a Ambev, que é uma empresa, uma multinacional, mas nós não deixa de ter a dificuldade que tem as outras empresas. Uhum.
porque patrão é patrão em toda parte, né? Não tem muita diferença. Claro que tem algumas coisas bem diferentes, mas a gente tem dificuldade, né? A Brahma tem um nível de salário melhor, mas ela exigia nível, no mínimo, técnico ou superior. Depois nós quebramos isso. Olha, a distância tem uma mão de obra, pessoas com 2º grau que são qualificadas, nós quebramos isso e conseguimos com que a Brahma absorvesse isso, mas agora acho que está a mesma coisa, só pega nível técnico e trabalha muito. Então nós temos o transporte gratuito, o plano médico, o plano odontológico, refeição na própria empresa, nós temos um piso salarial, que é um salário mais 30%, uma parte dela é convertido em cesta. Por exemplo, o piso nosso está R$ 1.605. Mais uma cesta nós tivemos um bom reajuste agora, de mais ou menos R$ 350, um acordo que nós fechamos com a Tropfruit na Duas Rodas, ele é diferente. Então, aí desse valor da cesta é deduzido, eu estou falando para quem é sindicalizado, porque quem não é, a cesta é diferenciada. Desse valor é deduzido o Vale Gás. O gás nós fazemos uma licitação, que não é licitação, é tomada de preço, licitação para o serviço público. Uma tomada de preço, o gás está saindo para a gente a R$ 93. Em qualquer portaria, se você for comprar o gás dessas empresas que vendem, ela não está por menos de R$ 105 e na entrega está por R$ 115. Então tudo isso é ganho para os trabalhadores dessas empresas. E eu quero fazer um registro, de Santi, em relação às pessoas que não eram da fábrica, que apoiaram esse movimento, cabeças pensantes, digamos assim, né? Nós éramos chão de fábrica mesmo, eu, Domingos, Zé Reis, e eu quero citar o professor Dudu, a importância dele para o movimento sindical estanciano. Dudu deu uma contribuição muito importante, no sentido de incentivar, no sentido de procurar ver, né, a letra fria da lei para nos orientar, porque era um professor, né, as pessoas que nos ajudavam na rua, né, com sua voz, emprestando a sua voz, a exemplo do companheiro Marcelo, dos bancários, que também era uma cabeça pensante. Naquela época, como jovem, Dominguinhos, né, que estava com a gente como locutor na rua nessas paradas, era muito novo ainda, tinha 15, 16 anos. Então é importante a gente citar, e toda a direção, como o Zé Carlos disse, Arivonaldo, seu Amaro, Tonho Bocão, Neilson, que hoje é funcionário do DESE, então, da DESE, essas pessoas são extremamente importantes para o sindicato. Inclusive o Márcio mandou uma mensagem aqui dizendo: bom dia, quero parabenizar todos os dirigentes do sindicato, Sindisa, em especial a dois companheiros de fundação que estão na ativa, são eles o presidente Arthur e o companheiro Jailton, da Duas Rodas Nordeste. Eu me chamo Márcio, estou na escuta diretamente do Sindisa com o companheiro Valtenisso. Veja, é importante essa mensagem de Márcio. Dos fundadores, tem dois, sou eu, né, que eu estava na fundação, e Jailton, que é um companheiro da Duas Rodas, um companheiro muito ativo. E eu quero mandar um abraço para os companheiros Márcio e Valtenisso. Márcio é uma grande revelação do movimento sindical, juntamente com Josélio, que foi funcionário durante 20 anos do Sindisa. Hoje ele é vice-presidente do sindicato. E Josélio é um companheiro de Santi que pegava carrego no G. Barbosa. E a gente descobriu Josélio, levou para o sindicato como estagiário, depois como funcionário, e hoje ele trabalha na Tropfruit e é vice-presidente do sindicato. É um companheiro que pode, no futuro bem próximo, nos suceder. E mandar um abraço para todos os companheiros de todas as fábricas, né? Especialmente os diretores, e da Ambev nós temos o Wilson, Gilvan, Reinaldo, Lisandra, que são companheiros que são funcionários da Ambev e que são direção do sindicato, né? Jailton, que é da Duas Rodas, Valtenisso, Denis, né? Da Maratá nós temos Léo, Moisés, Elisângela, Milton e tantos companheiros que são da direção e que estão lá, né, no chão de fábrica. O Mário Dias está na linha, também quero aproveitar para cumprimentar a minha querida Graziele Silva Conceição, nossa ouvinte pelo Face todos os dias, Luísa de Jesus, Maria José, Manuel Moraes também nos assistindo, e o Fábio Santos
Olá, bom dia. Pergunta a Arthur, ele na condição de vereador e sindicalista e morador do bairro Alagoas, o que ele tem feito com relação às fábricas de suco para combater o mau cheiro de cocô das fábricas. Marquinhos de Secom também está nos assistindo e na linha está o Mário Dias. Antes de Mário, eu quero registrar também a importância do companheiro Joaldo, né, a contribuição que deu o Sindisa com a sua juventude à época, e o companheiro Mário, né? O Mário é uma das vozes, uma das bonitas vozes de Estância, né? E a sua contribuição enquanto militante, estudante lá do Premem. Mário, a gente deu uma polida nele, porque era um menino brutinho, viu? A gente deu uma ajeitada. Hoje é um sujeito extremamente educado, mas quando ele chegou, a gente deu uma lapidada. Mário, que faz um trabalho importante como embaixador de Estância em Brasília. 8h52, Mário Dias, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos de Santi. Bom dia, Wanda. Bom dia, Abel, que está aí no estúdio. Bom dia ao companheiro Arthur, e um bom dia especial para todo o povo de Estância. Eu quero, nesse momento, agradecer a tudo que o Sindisa, Arthur, parabenizar o Sindisa e agradecer por tudo que foi feito por mim, né? E aí Arthur coloca de forma muito categórica, eu, no movimento estudantil, em 98, iniciei lá no Premem. E eu lembro, Arthur, quando tinha o 1º de maio lá no Porto da Areia, eu fui para um 1º de maio e era bruto mesmo, era extremamente radical, enfim, ainda com muito pouca formação política. E o Sindisa me deu essa formação política. O Sindisa, junto com todos os companheiros, o Zé Reis, o próprio Arthur, o companheiro Domingos, cada um deu o companheiro, o saudoso Russo, enfim, eu fui buscando aprender com esses companheiros que já estavam na luta desde a década de 80, e foi muito importante para a minha formação política, a minha formação cidadã. Tive a oportunidade de prestar serviço, todas as campanhas salariais do Sindisa. Tinha um carro de som na época, então era um carro de som praticamente oficial do Sindisa. Depois o Sindisa acabou, Arthur, construindo um carro de som, mas mesmo assim eu continuei fazendo um serviço de locução, enfim. Agradecer por esse sindicato que tem história na cidade, que tem contribuição efetiva na cidade. Eu lembro, Arthur, de quando estava ainda aquele imbróglio do fecha-fecha das fábricas. O Sindisa descarregou um caminhão de laranja lá na Praça Orlando Gomes, na Praça Jardim Velho. Então foram muitas lutas, acho que valeram muito a pena, né? E então hoje é um dia de comemorar, um dia de parabenizar todos que contribuíram, todos que passaram por ali. Arthur sempre um excelente maestro, conduzindo junto com o Domingos o grupo, né, que sempre esteve à frente do Sindisa e que formou muita gente, né, que ajudou na minha formação, mas que formou muita gente e contribuiu para a formação de vários outros sindicatos. Então, quero parabenizar, né? Okay. E aproveitar a sua audiência, de Santinho, mais uma vez, consternar, abraçar o professor Zeno, todos os familiares do nosso querido, que é um amigo irmão meu, né? Nós fizemos a universidade juntos, em Jerônimo dos Santos. Daqui a pouquinho nós vamos estar se despedindo do nosso querido amigo Jerônimo, mas abraçar e me solidarizar com todos os seus amigos e familiares. No mais, um grande abraço a todos e uma boa quinta-feira. Obrigado pelo espaço, querido. Ok, obrigado, Mário, por sua participação. Quero mandar um cheiro grande para a Mileninha também, que está nos assistindo, está mandando mensagem aqui pelo Zap. Arthur, eu só tenho 5 minutos, mas eu queria também destacar um assunto que eu acho importante do Sindisa, que foi que é a contribuição que o Sindisa dá à cultura junina da nossa cidade com o forró do Sindisa. Mas pode falar da participação do Mário e depois eu quero que você dê uma pincelada nessa questão do Sindisa e o forró do Sindisa. Eu quero agradecer as palavras de Mário. É verdade, nós formamos, formação política mesmo, há muita gente, porque tinha os companheiros do Premem, do Grêmio do Premem,
E geralmente as articulações elas aconteciam na sede do Sindisa. A gente sempre abriu as portas, e não é diferente hoje com a nossa sede. A gente abre as portas para as entidades fazer suas reuniões lá. Tem um assunto importante que as pessoas colocaram, que foi colocado aí de Santos sobre o mau cheiro. Veja, esse mau cheiro, em 1996, se o Hélio estiver nos escutando, ele deve lembrar, nós ajuizamos uma ação contra, então, Coimbra, à época, por conta do mau cheiro. E lá foram construídas algumas lagoas, justamente, para resolver esse problema do mau cheiro. Então, recentemente, eu não sei se esse companheiro que mandou a mensagem, ele participou, nós fizemos uma reunião lá no Sindisa, para discutir essa questão, que inclusive essa questão está no Ministério Público. Agora, não cabe, eu acho que é preciso as pessoas se mobilizarem, questionar, denunciar o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente, mas já existe uma ação. Portanto, essa reunião aconteceu no Sindisa e foi puxado por nós, por mim, por Dudu, por outros companheiros, que eu podia muito bem, de Santinho, enquanto presidente do sindicato, me esquivar, dizer, não, eu não vou participar, porque fazer uma reunião com relação a essa questão do odor, pode dizer, olha, o presidente do sindicato quer fechar a fábrica, por isso ou por aquilo. Mas não, nós enquanto cidadão, enquanto vereador, mesmo sendo presidente do sindicato, nós provocamos essa reunião lá no sindicato, fizemos abaixo-assinado na porta do Premem e tudo mais. Com relação à contribuição à nossa cultura, à nossa principal festa, porque a confraternização do nordestino é realmente o São João. Nós começamos há muitos anos atrás, nós estamos no 23º, 24º, Forró do Sindisa. 30º ou 20º? 20º. Nós começamos a fazer um forró pequeno, inclusive você participou de algumas edições no começo, que você era morador da rua. E nós começamos a fazer, isso foi crescendo, foi ganhando corpo. E hoje é uma festa tradicional que movimenta... Uma das maiores festas de espaço fechado. Movimenta não pode nem chamar de comércio. Espaço fechado, é que espaço fechado e é rua também. E é rua, né? E assim, é uma festa aberta. Porque você não cobra ingresso. É uma festa aberta para o pessoal da fábrica. Claro que a gente tem um tratamento diferenciado, a gente tem um kit de ficha para quem é sindicalizado, mas é uma grande festa, uma festa que caiu na graça das pessoas, e muita gente diz, por que você não faz na rua? Por que você não bota o palco na rua? Se botar o palco na rua, de Santinho, você perde com a qualidade que é o salão para você dançar, porque uma coisa é a céu aberto, outra coisa é o salão. Com um bom piso, não tem coisa melhor para você dançar o forró. Não cabe todo mundo, só cabe, digamos, 1000 casais dentro do salão. Mas fazer o quê, né? Vai revezando. Vai revezando, fica tudo muito apertado, você dança sem sair muito do lugar e não é ruim isso, né? Então a gente tem feito, não é fácil realizar o Forró do Sindisa, é desgastante, você tem que ir atrás de patrocinadores, de um, de outro. Nós fizemos esse último agora, um grande forró com a dupla de Aracaju, esqueci o nome agora, Antônio Rogério e Chico Queiroga. Fez um grande show. Tivemos também a Jeane, né, que estreou no nosso forró. Tem Lourinho, que já é coisa nossa. Já é tradicional. Então fizemos uma grande festa em 2024. Não vai ser diferente. Estamos sempre se revigorando. É muito cansativo para todos que estão lá na linha de frente para a realização. Porque uma coisa é você chegar com uma festa pronta. Outra coisa é esses preparativos. E tá aí, né, quem está à frente, como Lidiane, que está à frente de uma secretaria extremamente importante, sabe o trabalho que tem, que é lidando com gente. E não é fácil, mas a gente faz assim... plagiando Ivan Leite com muito gosto, né? A gente faz com muita determinação, porque a gente sabe que satisfaz, e o bom é que a gente não tem confusão. Isso é gratificante. A gente trabalha muito com a questão da segurança, a segurança particular, porque a gente entende que é preciso ter isso. Então, uma festa aberta, uma festa grande, porque são 5 atrações que a gente coloca. E atrações importantes, atrações do estado de Sergipe. Então, de Santinho, o tempo já se esgotou. Eu quero lhe agradecer imensamente por esse espaço. Hoje é um dia muito corrido. Daqui a pouco eu tenho algumas rescisões lá no sindicato
para gente acompanhar. 10 horas eu tenho uma reunião de negociação, que a nossa database é janeiro, das fábricas Trop Fruit, fechamos o acordo. 2 horas fechamos o acordo. Temos uma reunião com a Maratá para tentar fechar o acordo, logo depois fazer a nossa assembleia. Portanto, agradecer a você, agradecer ao Wanda, ao Eric, a todos que fazem a Mar Azul, por ceder gentilmente esse espaço para que a gente venha aqui falar de 35 anos do Sindiza. Não é coisa pouca. Inclusive, o sonho, Domingos deixou a presidência, né, lá em 2018, o sonho de Domingos é escrever sobre a história do Sindiza. E a gente vai estar fazendo isso agora, né? Esse ano é o ano que a gente vai estar fazendo. Já conversei com o Dudu, que acompanhou para e passo a história, buscar uma pessoa do meio para contar a história do Sindiza, ouvir todas essas pessoas que participaram e deixar escrito, porque as coisas na mente você vai esquecendo, e quando está escrito, está registrado. No mais, agradecer, muito obrigado, e bom dia a você, bom dia a todo o seu público ouvindo. Obrigado, Arthur, por sua participação. Parabéns pela presidência do Sindiza, parabéns pela luta do Sindiza em defesa do trabalhador da indústria do município de Estância. Proprietários latifundiários, ninguém nesse mundo pode te mudar. Porém, não espere por esse direito. Acorde, levante, lute.